Oi gente, tudo bom? Sabe aquele tipo de leitura que te prende da primeira página até o fim e que você passa dias pensando na história, querendo conversar com alguém sobre o que você acabou de ler? Pois bem, eu terminei de ler o livro que pra mim provavelmente vai ser uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, talvez até uma das melhores leituras que eu já fiz. É o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. É um livro que foi lançado em 2019, chegou aqui no Brasil em 2019, 2020 e, nossa, é muito envolvente, tem uma história tão profunda que você nem entende o caminho que ela vai seguir. Ela começa como se fosse uma coisa banal, uma história sobre uma vida de uma personagem fictícia que fez muito sucesso no cinema de Hollywood desde a década de 50, só que depois você vê que vai muito mais além, porque a história vai muito mais do que somente a biografia dessa personagem fictícia. Ela fala sobre vários outros temas muito importantes. É uma história muito reflexiva, faz você pensar em vários aspectos, inclusive da sua vida, e eu gosto de leituras que faz isso com a gente, que envolve a gente na história, que faz a gente pensar, faz com que a gente seja transportado para dentro da história. Eu realmente amei Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu vou comentar um pouquinho sobre essa obra nesse vídeo, mas sem spoilers, então não vai ter nenhum tipo de revelação que possa comprometer você ler esse livro depois, porque o que eu quero realmente é fazer isso, é te incentivar a ler esse livro, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, a história é ótima. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui no canal eu trago bastante vídeos sobre literatura, mas eu também falo sobre cinema, seriados, cultura pop em geral, faço vlogs. Então se você gosta desses temas, esse canal é para você, se inscreve. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Esse joinha vai fazer com que ele seja disponibilizado, divulgado para pessoas que talvez nem conheçam o canal. Isso me ajuda muito, é gratuito, é uma coisa que você resolve em um segundinho e me ajuda demais. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá se tiver alguma dúvida, quiser trocar indicações de livros, de filmes e seriados, pode me chamar lá, eu adoro interagir com vocês. E na caixinha de comentários comenta se você já leu o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, já leu outras obras da autora, gostou da temática, quer comentar, perguntar alguma coisa sobre o trabalho ou só quer me indicar alguma outra leitura para eu ler e depois trazer aqui no canal? Fica à vontade, caixinha de comentários é para isso. No livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, a gente acompanha histórias de duas mulheres muito fortes, mas dentro da sua maneira, das suas peculiaridades. A principal é a que leva o nome, né, do livro, que é a Evelyn Hugo, que é uma personalidade ali do cinema americano, é uma personagem fictícia que acredito eu que tenha sido inspirado em alguns nomes muito famosos, como por exemplo a Marilyn Monroe, a Elizabeth Taylor, entre várias outras, mas é meio que um mix de todas elas e acaba virando uma personagem muito única, muito realmente cativante, muito à frente do seu tempo. E também a repórter Monique Grant, que é uma repórter que não tem tanto prestígio assim. Ela, na verdade, durante a vida dela profissional como jornalista, ela só se destacou em um texto que ela escreveu antes ainda de trabalhar com revista, com jornais, onde ela falava sobre eutanásia, mas depois desse assunto sério que ela escreveu, ela só escreveu sobre celebridade, comentários sobre coisas mais banais. Ela trabalha na Vivante, que é uma revista especializada nessas coisas de celebridades, então ela não tem tanto crédito assim no mercado, ela tá meio que iniciando a carreira, ela tá recém-divorciada, ela e o marido dela, na verdade, estão se separando, estão vendo como eles vão dar entrada no divórcio. A vida dela tá completamente desestruturada. E ali ela recebe um convite, na verdade, é praticamente uma intimação, porque a Evelyn Hugo, que é uma atriz que eu comentei super famosa tal, ela já tá na casa dos 80, ela nunca deu entrevista longa, depois de um certo período da vida dela, ela meio que ficou reclusa, mas ainda assim é uma grande personalidade nos Estados Unidos, e ela fala que ela vai dar uma palavrinha para a revista Vivante, mas somente se for a entrevista feita pela Monique Grant, que é essa jornalista que eu falei que não tem nada de tão especial assim. Então todo mundo acha estranho, a gente começa a ler o livro entendendo que provavelmente tem um motivo para isso, mas a gente só vai entender realmente se tem um motivo ou não só no final do livro, e a gente acompanha a Monique conhecendo a Evelyn Hugo e entendendo toda a história dela desde o início da carreira dela. A Evelyn Hugo, ela foi uma atriz fictícia, né, novamente.
Ela começou ali na década de 50, ainda menor de idade, em Hollywood, e ela foi galgando todos os passos dela até ser essa estrela espetacular, que todo mundo no mundo conhece ela, que ela já fez vários filmes, ganhou Oscar, e se envolveu em muitas polêmicas, né, até porque ela é uma mulher super à frente do seu tempo. E o que mais destaca da história dela é que ela se casou 7 vezes. Por isso o nome do livro, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Então eu achei basicamente, eu vou até deixar o livro aqui no cantinho, porque eu tô batendo nele toda hora, mas eu vou deixar aqui com mais detalhes antes disso, a capa, que eu particularmente acho que não faz nada jus ao trabalho. Até, ó, Editora Paralela dá uma valorizada, né? Uma obra que merece uma capa tão legal. Ela tem... Achei ela muito simples pro tanto de conteúdo que essa obra traz, sabe? E infelizmente a gente acaba sendo convencido muitas vezes a ler uma obra pela capa. Então se de repente você vê isso na livraria, você não dá tanta bola assim. Então eu acho que a editora podia valorizar mais nessa parte gráfica do livro. Mas vou deixar ele aqui no cantinho enquanto a gente vai conversando um pouquinho sobre o trabalho. Esse livro, ele conta as memórias da Evelyn a partir das lembranças da própria. Então a gente, num primeiro momento, a gente vai acompanhando as coisas em tempo presente, então já acompanhando a problemática da Monique, todas as questões sobre a vida dela, essa questão dela estar se separando do marido, dela ter sido convidada a acompanhar essa entrevista, e também a questão do passado da Evelyn sendo narrado em primeira pessoa, como a Evelyn contando tudo o que aconteceu. Então a gente tem esses dois momentos totalmente intercalados, né? Existe uma diferenciação, mas não existe nada que realmente separe. Então não tem capítulo 1, passado, capítulo 2, presente, não. A condução do livro é constante, só que ainda assim não é confusa. Você de cara já percebe quando o livro passou daquela fase no passado, daquela fase de memórias, para a parte do presente. Uma coisa que eu achei fantástico, é muito difícil um autor conseguir diferenciar esses tempos, né, da história sem separação de capítulos ou sem algum tipo de cacuete ali que tire você de um tempo e passe para o outro. Essa autora não faz isso e ainda assim você consegue entender toda a história. Uma coisa também que eu achei muito legal é como a gente está falando de uma grande celebridade, uma pessoa super conhecida em todo o mundo, né, por causa da carreira artística dela, a gente tem ao longo do livro alguns comentários feitos através de publicações de jornais. Então, às vezes, a gente acompanha toda a história do que aconteceu, às vezes relacionado a algum dos maridos da Evelyn, ou às vezes sobre outras coisas, e ali no meio a gente entende, por exemplo, a conclusão do que aconteceu, ou pelo menos a visão da grande mídia do que aconteceu, através de uma notinha de jornal. Então tem lá, jornal tal, data tal, e tem um comentário sobre aquilo. E eu achei isso muito legal, até porque muitas vezes o que está sendo tratado ali naqueles comentários jornalísticos é completamente diferente do que foi a realidade. Ou muitas vezes a gente percebe o quanto esses bastidores, né, de Hollywood, muitas vezes são podres, sabe? Muitas coisas são implantadas, muitas coisas são colocadas ali de propósito para prejudicar alguém ou para dar vantagem para alguma outra pessoa, e isso está muito presente. A gente acompanha isso através também da repercussão da mídia, através desses recortes de jornais. Eu achei essa ideia muito legal e dá um ritmo muito interessante para a obra também. Uma das coisas mais legais da obra é que o texto é muito fluido, ele não é cansativo de forma alguma, tanto que é muito difícil você largar a obra. Eu comentei nas redes sociais que eu tava lendo o livro, eu não conseguia largar, e assim, eu recebi muito retorno de várias outras pessoas que também leram a obra e tiveram a mesma sensação, então é meio que um consenso geral. O livro, ele é realmente... Ele tem uma forma de escrita muito envolvente, o que me fez procurar outros livros da autora. Eu até tô procurando para comprar outras obras, que aqui no Brasil tem mais 2 lançamentos, mas a autora Taylor Jenkins, ela tem outras obras também já lançadas, algumas ainda estão para chegar no Brasil, e eu com toda certeza absoluta vou ler, porque eu adorei a forma como ela escreve. No geral, é como eu comentei, eu gostei muito do trabalho, acho que é uma obra excelente, especialmente se você gosta de uma boa história, muito bem contada, mas eu acho que mais do que tudo isso que eu comentei, eu gosto do livro, gostei da obra pela questão da coragem, sabe? Ele trata de assuntos polêmicos, mas de uma forma tão sutil, trata sobre algumas questões duvidosas de uma forma tão... sensível, que não te agride em nenhum momento. Até porque, por exemplo, apesar da Evelyn Hugo ser a protagonista, tá ali na capa, o nome dela levar todo o livro em si,
é uma personagem que é ambígua. Tem momentos que você odeia a personagem, tem momentos que você ama, tem momentos que você pensa, gente, ela é maquiavélica, tem momentos que você pensa, coitada, ela realmente é um ser humano maravilhoso. Só que em nenhum momento a gente perde aquela admiração por ela, mesmo nos momentos em que ela tá fazendo alguma coisa super questionável. É uma personagem hiper forte, é uma personagem que não depende de ninguém, é uma personagem que abraça as causas, que vai e realmente se joga. E isso é muito corajoso, especialmente porque a gente tá falando de uma personagem que começou a história toda no livro na década de 50, uma mulher que enfrentou vários preconceitos, uma mulher que teve várias situações aí complicadíssimas, teve casamentos complicados, teve coisas na vida dela, na infância e tudo mais, que foram super complicadas, e a gente passa a admirá-la muito, mesmo vendo o lado podre e o lado lindo dela, né, ao mesmo tempo. Isso que eu acho que é muito legal desse livro. Pra não falar que eu amei tudo do livro, a única coisa que talvez tenha me incomodado um pouquinho é mais pro final, uma questão, sabe, de volta, termina e volta com um certo relacionamento que ela tem. Isso em alguns momentos me incomodou um pouco, sabe, deu a sensação de estar repetitivo. Por outro lado, depois que você termina de ler, você analisa todo o contexto da história, você vê que realmente é muito perfeito, sabe? Mostra muita realidade. Aquilo é a vida é assim, a gente não planeja tudo que acontece, as coisas acontecem de formas bizarras. Eu gostei muito do plot twist do final, embora não tenha sido exatamente uma surpresa, porque a autora ela vai te dando algumas pistas ao longo da história, você fica impactado, sabe, com tudo, como tudo aquilo dali se amarra, a história da Monique, que é a jornalista, com a história da Evelyn, que é a atriz, tudo ali tá muito amarrado, a vida delas se conecta, tanto que muitas coisas que a Evelyn conta pra Monique afeta até a forma dela de decidir a vida dela, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu gostei demais, e eu acho que uma das coisas que eu mais gostei foram as personagens principais, que é a própria Evelyn, e a Monique, que é essa jornalista que escreve. Eu me identifiquei com as duas, mesmo as duas sendo super diferentes. Vou te falar, essa autora realmente me convenceu e esse livro entrou com toda certeza na minha lista de livros preferidos. E fica aqui como uma dica para você que gosta de boas histórias, histórias bem contadas, com um enredo muito envolvente, muito inteligente. Então é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado dos meus apontamentos. Eu tentei mostrar várias coisas assim da obra, sem tentar puxar tanto sardinha para ela, mas acho que eu falhei, né? Porque realmente eu gostei muito da obra e não consegui esconder isso desde o começo do vídeo. Eu achei que é uma obra realmente muito excelente. Eu adoro dar boas dicas para vocês. Então, se você tiver a oportunidade, leia esse livro e depois volta aqui no vídeo e comenta para mim o que você achou, se você gostou tanto quanto eu, se você não gostou, por que você não gostou, e a gente vai trocando essa figurinha. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.